Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Citações de Ellen White, maliciosamente usadas, para tentar apoiar a Trindade. Parte 3. Observe essa citação de Ellen White. Em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. O desejado de todas as nações, página 530. Esta é uma das citações mais usadas pelos pastores trinitarianos, para tentar provar que Jesus não é o Filho literal de Deus, nascido do Pai. Então, o detetive bíblico pergunta: o que Ellen White quis dizer, quando afirmou que a vida de Cristo é original, não emprestada, não derivada? Será que ela estava defendendo agora a doutrina da Trindade nesse texto? Vamos verificar. O detetive bíblico deve ser amigo íntimo da verdade, pois seu único compromisso é com a verdade. A melhor maneira de identificar uma mentira é conhecendo bem a verdade. Ellen White nos deu uma regra para examinar seus escritos, e essa regra é: os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como o texto bíblico é explicado por texto bíblico. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 42. Os próprios livros que Ellen White escreveu serão a chave para entender o que ela escreveu, juntamente com a Bíblia. Em 1897, um ano antes da publicação dessa citação, Ellen White escreveu um artigo na revista Sinais dos Tempos, intitulado Cristo, o doador da vida. Encontramos neste artigo um esclarecimento sobre a compreensão de Ellen White sobre esse ponto. Presta muita atenção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é a vida física, que é especificada aí, mas a vida eterna, a vida que é exclusivamente a propriedade de Deus. A palavra, que estava com Deus, Jesus, e que era Deus, tinha essa vida. A vida física é algo que cada indivíduo recebeu. Ela não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma-a de volta. Mas a vida de Cristo não era emprestada. Ninguém pode tirar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou, disse ele. Essa vida não é inerente no homem. Ele só pode possuí-la por meio de Cristo. Não pode conquistá-la, ela lhe é dada gratuitamente, se crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Sinais dos Tempos, 8 de abril de 1897. O significado desta declaração é tremendo. Você notou que esta vida original, não emprestada, e não derivada, também pode ser dada para o homem? O homem só pode possuí-la por meio de Cristo. Ela lhe é dada gratuitamente, se crer em Cristo, como seu Salvador pessoal. O que mais ela afirmou aqui? Ela afirmou que a vida de Cristo era original, não emprestada, e não derivada. Mas a vida de Cristo não era emprestada. E também declarou que essa vida, original, não emprestada, e não derivada, o homem pode possuí-la, por meio de Cristo. Essa vida original, não emprestada, e não derivada, é dada ao homem gratuitamente, se o homem crer em Cristo, como seu Salvador pessoal. O homem só pode possuí-la, por meio de Cristo. Ela lhe é dada gratuitamente, se crer em Cristo como seu Salvador pessoal. É a vida original, não derivada, e não emprestada do Pai, que Cristo possui, e Ele é capaz de conceder essa vida ao homem. É isso que Jesus quis dizer quando disse: porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Nele estava a vida, original, não emprestada, e não derivada. Jesus recebeu essa vida, porque Ele é o unigênito Filho de Deus. Aprendemos claramente que a vida original, não emprestada, e não derivada de Cristo, pode ser dada ao homem por doação, como um presente. Isto está em harmonia com as palavras de Cristo, quando ele disse que Deus, o Pai, deu a ele aquela vida original, não emprestada e não derivada.
Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, terá vida em si mesmo. João 5, 26. Sabemos que Cristo está falando aqui sobre a vida eterna, vida original, não emprestada, e não derivada. Para verificar esse fato, tudo o que precisamos é perguntar: que tipo de vida o Pai tem em si mesmo? Certamente não pode ser a vida mortal, só pode ser a vida imortal, que é descrita como original, não emprestada, e não derivada. Esta é a sua vida por direito de herança. Ele herdou a vida de seu pai, por nascimento, pois ele é o Filho unigênito. Portanto, Cristo é o único que tem essa vida como o Pai. É a vida de seu Pai, que Cristo herdou em virtude de ser gerado por ele. Cristo recebeu todas as coisas, por nascimento do Pai. Isso inclui a vida também. É a vida do Pai que flui através do seu Filho unigênito. Veja só esse texto de Ellen White. Todas as coisas, Cristo recebeu de Deus. Mas recebeu-as para dar, assim nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço, uma onda de amor, a grande fonte de tudo, o desejado de todas as nações, página 21. A mensageira de Deus diz claramente: a vida do Pai flui através do Filho. O Pai é a grande fonte de tudo. Ele é a fonte da vida. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vida dele, que podemos receber através de Cristo. Cristo tem essa mesma vida por direito de herança. Esta vida foi dada a ele por seu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, declara Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é investido de poder, para dar vida a todas as criaturas. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. João 17, 2. Ellen White diz: Em Cristo há vida. Na pessoa de Cristo, existe vida. Dentro de Cristo, existe vida. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Que tipo de vida havia nele? Original. Original refere-se ao primeiro tipo de vida, a do ser original de toda a vida. Apenas um ser tem essa vida, e é Deus o Pai. Todavia para nós, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8, 6. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivificam aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6, 13 e 16. Estes dois textos são mais do que claros, que não há uma trindade de três seres, mas um único Deus, que é o único soberano, o único, que tem imortalidade, o Pai. Essa imortalidade é a vida original que seu Filho recebeu, por nascimento, ou geração. Não é semelhante, ou similar, à original, e a vida do Pai. Cristo é a própria imagem de sua substância. Eu e o Pai somos um, em que, na natureza, no caráter, e nos propósitos. Cristo, a palavra, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno, um em natureza, caráter e propósito. Ele era o único ser em todo o universo, que podia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Foi através de Cristo que o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. O Grande Conflito, página 493. A vida original é a divindade. O próprio Cristo definiu, com palavras magistrais, categóricas, absolutas e definitivas. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, terá vida em si mesmo. João 5, 26. Não emprestada. O Pai não lhe deu emprestada. E nem tem que devolvê-la.
é seu, por direito genético. E ninguém pode retirá-la. Cristo é Deus por natureza, ao nascer do Pai. Nem derivada. Um produto derivado é sempre inferior ao produto original, com menos ou mais elementos transformados, adicionando ou removendo outros componentes, por exemplo, petróleo e seus derivados, leite e seus derivados. Quando falamos da natureza de Cristo, deve ficar absolutamente claro que ela não é derivada do Pai, mas igual ao Pai. Por exemplo, o filho de Antônio não é derivado dele, mas igual a ele. A vida de Antônio é igual à vida de seu filho. Um ser humano gera, não deriva, nem empresta vida a seus filhos. O mesmo acontece com Deus. Ele gerou seu filho, da mesma substância e natureza original dele. Ele não emprestou, nem lhe derivou a vida. Quem deu essa vida original a ele? O Pai. Se o Pai lhe deu, Jesus tinha essa vida antes do Pai lhe dar? Absolutamente não. Caso contrário, como ele poderia dar a ele? Então, em Cristo a vida original, não emprestada, nem derivada. Original. Cristo gerado, ou nascido, da mesma vida do Pai, mesma substância e natureza. O mesmo caso de Eva, gerada de Adão. Eva foi formada com a substância de Adão. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, vida original, assim deu também ao Filho vida por nascimento. Terá vida em si mesmo. A vida original do Pai, não emprestada, nem derivada. Há apenas dois seres, em todo o universo, que são divinos. Que têm uma vida original, que não é emprestada, ou derivada. É uma vida em si mesmos, é o único tipo de vida, que pode dar vida. Deus o Pai, tem por si mesmo. O Filho, tem vida em si mesmo, por herança. Que fique claro, esta citação maravilhosa de Ellen White, deixa claro a divindade de Jesus, que a vida de Cristo é igual à do Pai, que o gerou. A única diferença, é que Cristo, tem princípio, como todos os filhos, mas ele não é inferior ao Pai na natureza. E é exatamente isso que Ellen White diz, na próxima citação. Observe. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus no infinito, mas não na personalidade. Meditação matinal, olhando para o alto, página 361. Jesus é Deus no infinito, na natureza. Porque ele herdou a natureza infinita do Pai. Mas não é Deus na personalidade, pois a personalidade de Cristo teve um começo. Jesus é Deus no infinito, porque seu Pai é eterno. Como um ser humano gera outro ser humano, um ser divino gera outro ser divino. Antes de qualquer coisa ser criada, nos dias da eternidade, Cristo foi gerado por Deus. O fator 1888. A mensagem trazida pelos pastores, Jones e Waggoner, em 1888, ajuda a esclarecer essa questão. A irmã White escreveu que Deus enviou uma preciosa mensagem ao seu povo, através de Jones e Waggoner. Qual era a compreensão de 1888, da natureza de Cristo, e seu relacionamento com o Pai? Waggoner escreveu: não é dado aos homens saber, quando, ou como, o Filho foi gerado. Mas sabemos que ele era a palavra divina, mesmo antes de ser criado o mundo. E mais de 700 anos antes de seu primeiro advento, a sua vinda foi assim predita pela palavra da inspiração. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá, o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabemos que Cristo procedeu e veio do Pai, João 8, 42, mas isso está tão recuado nas eras da eternidade, a ponto de estar além do alcance da mente do homem. Cristo e sua justiça, página 9. Waggoner cita Miqueias 5:2, e interpreta isto, como significando que Cristo foi gerado, num tempo que, está tão recuado nas eras da eternidade, a ponto de estar além do alcance da mente do homem. E Ellen White também diz: o Senhor Jesus Cristo, o Divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade,
uma pessoa distinta, mas um com o Pai. Sinais dos Tempos, 26 de abril de 1899. O que o Egoner e Ellen White quis dizer com a eternidade de Jesus? Vamos entender. Não pode haver conceito de eternidade sem o conceito de tempo. O pastor Emil Andresen disse algo interessante sobre o tempo e a eternidade. Há aqueles que acreditam que Deus não criou o tempo, mas que de alguma forma, ele achou o que já existia. Mas isso não pode ser. O tempo e o espaço não são entidades autoexistentes, operando à parte de Deus e independentes dele. Se isso fosse verdade, eles seriam iguais a Deus, ou mesmo superior a ele. O cristão acredita que sem ele, nada do que foi feito se fez, e que o tempo e o espaço são criados por Deus, tão verdadeiramente quanto qualquer outra coisa que ele tenha feito. João 1, 3. O sábado, páginas 54 e 55. Como Andresen observou, se todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, então Jesus criou o tempo também. Houve um período da história, antes do tempo, ou da eternidade existir. Como Cristo é o autor do tempo, ele também é o autor da eternidade, como a conhecemos. Portanto, Cristo, o Filho de Deus, foi gerado antes do tempo e a eternidade existir, pois foi Cristo quem trouxe essas coisas à existência. Com esse entendimento, podemos compreender porque Ellen White disse que Jesus estava com Deus desde toda a eternidade, e como ele é também o Filho literal de Deus, gerado antes do seu nascimento em Belém. O detetive bíblico pergunta: por que é tão difícil aceitar a linguagem bíblica? Porque a grande maioria são relutantes em acreditar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Você acha que vamos ser condenados por acreditar no que diz a Bíblia? A condenação é por não acreditar nas palavras da Bíblia, no testemunho de Jesus e de Deus Pai. Ensinar que Jesus não é o Filho de Deus é espiritismo. 2 Pedro 2, versos 1 e 2. Aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como o Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. 1 João 2, 22 e 23. Patriarcas e Profetas, página 686. Próxima citação que vamos examinar. Se Ellen White não acreditava na doutrina da Trindade, como nós podemos entender declarações como esta? Há três pessoas vivas no trio celestial. Evangelismo, página 617. Este será o assunto do próximo vídeo. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.